Batismo com o Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, vem escrito assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem disse isso foi João Batista, dando seu testemunho acerca de Cristo. Então, o que é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Batismo tem significado de sacramento, tornar sagrado. É uma mudança radical total do ser. É a pessoa que enxergava tudo na base da naturalidade. Pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa começa a interpretar as coisas ao seu redor espiritualmente. E isso é ser batizado com o Espírito Santo. E batizado com fogo significa com ardor, com fervor, com entusiasmo, com animação, com estímulo, com impulsionamento. Então, há quem diz que ser batizado com o Espírito Santo, pegando lá em Atos, no capítulo 2, há quem diz que ser batizado com o Espírito Santo é se manifestar estereotipamente com pronúncias em outras línguas estranhas. Não. Aquela manifestação do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2, eu quero deixar bem claro com um texto que vem nos ensinando acerca daquilo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12. Apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons espirituais, ele diz assim no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios: A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então, naquela época, em Atos, no capítulo 2, o povo estava reunido numa festividade que era a festividade de Pentecostes, e ali se reuniram muitos povos de todas as nações do mundo. Então ali tinham religiosos de outras línguas diversas. E então o Espírito Santo de Deus se achou adequado se manifestar aos que o buscavam, aquele grupo que o buscavam lá em Jerusalém, com o dom de línguas. E hoje em dia se afirmam que só é batizado com o Espírito Santo os que pronunciam línguas estranhas, os que têm o dom de línguas, como eles tiveram lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Mas isso é uma ignorância, não passa de uma heresia que deixa muita gente hoje em dia frustrados na igreja. Por quê? Porque entram com o interesse de serem batizados com o Espírito Santo, porque quem não nascer de novo pelo Espírito Santo, como veio ensinar Cristo para Nicodemos lá em João, no capítulo 3, ele não herdará o reino dos céus. Então as pessoas saem frustradas da igreja buscando dom de línguas, e às vezes o Espírito Santo já batizou aquela pessoa com outro dom, e aquela pessoa ainda está esperando o batismo porque passou a crer, passou a acreditar nessas heresias que dizem que o batismo com o Espírito Santo só pode ser manifestado com o dom de línguas. Não. Aquele tempo, o Espírito Santo achou melhor se manifestar com o dom de línguas. Por quê? Porque existiam pessoas estrangeiras se reunindo ali, religiosos estrangeiros se reunindo ali, e seria um ótimo momento para que os que já haviam tido o contato com Cristo, os que creram no Senhor, pudessem evangelizar aquele povo que ainda não havia crido, aquele povo que ainda não tinha entrado no caminho do cristianismo. Então, foi exatamente por isso que o Espírito Santo se manifestou com o dom de línguas. Foi o dom mais apropriado para o momento para evangelizar. Então, aqui no capítulo 12 também, de 1 Coríntios, diz o seguinte, a continuação: A um, pelo Espírito, no versículo 8 em diante agora, a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Está vendo? Não é só a variedade de línguas. Até porque a variedade de línguas, se a gente for
pegar um pouco mais para frente aqui, que eu vou ler para vocês já já, é o dom mais, não vou dizer mais inferior, mas é o dom de menor importância. Por que é o dom de menor importância? Se ele não tiver a interpretação, ele para nada vai edificar ninguém, senão o espírito de quem fala. Senão o espírito de quem fala. Nem o entendimento da pessoa que fala em línguas é edificado, é o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Então, o Espírito Santo ele se manifesta a cada um conforme ele quer, e para o que for útil, a manifestação. Então, mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Aí o apóstolo Paulo começa a perguntar, lá no versículo de número 29, do mesmo capítulo, dizendo assim: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ele vai falar do amor. Mas por que procurar com zelo os melhores dons? Quais são os melhores dons? Um versículo antes ele vem explicando quais são os melhores dons. No versículo 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Depois, socorros, governos, variedade de línguas. É o último, variedade de línguas. Tá vendo? Então, ele dá-nos a dica então de procurarmos o melhor, que é o qual? É lá o apostolado, as profecias que vem em segundo, em mestres, os mestrados. Então, eu falar em línguas, meus irmãos, ele é até proibido por Paulo no capítulo 14, se for para ser falado alto. O apóstolo Paulo diz para não falar alto se não tiver o intérprete. Tem que ter interpretação. Por quê? Porque entra pessoas indoutas, entra ímpios na igreja, pessoas que não conhecem aquilo ali, e vai achar o quê? Que está todo mundo maluco e por ninguém é convencido. Diz a palavra de Deus. E isso não é mandamento de apóstolo Paulo, não. Lá no versículo 39, melhor, 38 do capítulo 14, após vir explicando acerca da ordem, a decência no culto, as necessidades de ordem no culto, ele vem explicando acerca dos dons, como utilizar. É bom a gente ler do capítulo 12 ao 14 até o final, para entender melhor acerca disso, porque no final do capítulo 14, lá no versículo 38, ele diz assim, vamos ler do 37 primeiro. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. São mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, será ignorado. Se alguém ignora, vai ser ignorado, meu irmão. Isso é mandamento do Senhor. Então está muito bem explicado de que batismo com o Espírito Santo, ele é manifesto, não somente com um tipo de dom, ele pode ser manifesto com vários outros tipos de dons, e ele vai ser manifesto com o dom apropriado para o exato momento que você recebê-lo. Pode ter certeza.